As teorias da administração em foco, de Taylor a Duckett. As teorias da administração são algumas contribuições teóricas que definiram a linha evolutiva da administração que se desenvolveu desde a Revolução Industrial até os dias atuais. Então, nós sabemos que a Revolução Industrial gerou grandes transformações no modo de produção de mercadoria e uma nova fase para o capitalismo, com o surgimento de grandes organizações para o acúmulo de capital. O nascimento dessas indústrias causou transformações na economia a partir da produção de bens. Por isso, houve uma necessidade da criação de novos mecanismos para administrar essas organizações. Então surgem as teorias da administração com o intuito de buscar formas eficientes para gerar pessoas e maximizar recursos para a geração de lucro. Basicamente, a tarefa da administração é interpretar objetivos propostos pelas organizações e traduzir em ações por meio de planejamento, organização, direção, gerenciamento de recursos financeiros e humanos, para que se tenha o controle do que é realizado por todas as áreas, em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos da empresa da melhor forma possível. Taylor é considerado o pai da administração. Ele foi um engenheiro extremamente preocupado principalmente com o problema do desperdício. A ideia dele era criar formas de se evitar o máximo possível de despesa. Deu ênfase na análise e divisão do trabalho do operário, pois as tarefas do cargo e operário constituem a unidade fundamental da organização. Então, a abordagem científica ela é de baixo para cima, ou seja, do operário para o gerente e das partes para o todo. Henri Fayol olhava para a organização levando em conta todas as áreas, as operacionais e gerenciais, porém disposto a partir de uma ordem hierárquica, partindo do ponto central, que seria o gerenciamento, chegando nos processos produtivos, dando ênfase à estrutura. Enquanto Taylor focava principalmente nas ações individuais dos operários, Henri Fayol achava necessária a divisão de tarefas seguindo o sistema hierárquico. Ambos receberam as mesmas críticas em relação à massificação e desumanização de seus operários, ou seja, não havia autonomia, mas apenas cumprir com suas obrigações buscando a máxima eficiência possível. Mas Fayol recebeu outras críticas, como a centralização das decisões, não levando em consideração as questões externas, sendo assim um planejamento centralizado, dificultando adequações possíveis. Henry Ford foi divulgador das ideias da administração científica e precursor da produção em massa com a doação da linha de montagem. Ele desempenhou um papel importante no processo de evolução das teorias, principalmente no seu processo produtivo. Ford foi fundador da Ford Motor Company, o primeiro empresário a aplicar formas para produzir em grande escala automóveis em menos tempo, com menor custo, tornando-os mais baratos e mais acessíveis. Ele era conhecido por oferecer grandes salários como forma de incentivo, e sua linha de montagem conseguia produzir um carro a cada 98 minutos, o que era motivo de orgulho. A produção em massa se baseia na simplicidade, por meio de 3 aspectos. Primeiro, o fluxo do produto no processo produtivo é planejado, ordenado e contínuo. Segundo, o trabalho é entregue ao operário em vez de este ter de ir buscar. Terceiro, as operações são analisadas em seus elementos constituintes. A crise de 1929 foi uma grande recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, o que obrigou a repensar novas formas de administração. A preocupação pela demanda que não existia fez com que novos critérios, como o estudo do mercado, surgissem no Japão, o toyotismo. Um modelo de produção baseado no princípio taoísta de produção em massa, superado no final da década de 1960 pela Toyota, quando adotou uma nova forma de organização do trabalho, mais flexível, com menor espaço e menor concentração de estoque. Taishi Ora passou a fazer mudanças na produção, implementando técnicas que permitiam alterar rapidamente as máquinas e flexibilizar os processos por meio de algumas regras criteriosas. Todo elemento que não agregasse valor ao produto deveria ser eliminado. Por levar em consideração um desperdício, pelo fato no Japão o espaço custa caro, a ideia principal do toyotismo consistia em produzir somente o necessário.
Nessa época, houve uma mudança em relação ao trabalhador, deixando de realizar somente uma tarefa e passando a realizar outras tarefas, isto é, exercer mais de uma função. O modelo de produção toyotista é baseado no Just in Time, na hora certa, que significa não armazenar matéria-prima em produção, produzindo apenas após a venda o necessário. A teoria burocrática está relacionada à estrutura e ao processo administrativo da organização e é dada por Max Weber, que é considerado o pai da burocracia. Significa as regras e regulamentos, processos, procedimentos, padrões que são formulados para produzir a complexidade do funcionamento da organização. Max Weber definiu a organização burocrática como um meio mais racional de exercer um controle vital sobre os trabalhadores individuais. Uma organização burocrática é aquela que possui uma hierarquia de autoridade, força de trabalho especializada, princípios, regras e regulamentos padronizados, pessoal administrativo treinado, etc. A burocracia de Weber, ela difere da organização gerenciais tradicional nesse sentido. É impessoal e o desempenho de um indivíduo é julgado por meio de atividades baseadas em regras e as promoções são decididas com base em seus méritos e desempenho. Além disso, existe uma hierarquia na organização, que representa as linhas claras de autoridade que permite ao indivíduo conhecer seu supervisor imediato, a quem ele é diretamente responsável. Isso mostra que a burocracia tem muitas implicações em vários campos da teoria organizacional. Assim, a teoria burocrática de Weber, ela contribui significativamente para a teoria organizacional clássica, que explica que a estrutura organizacional precisa estar junto com as linhas definidas da autoridade, sendo necessário em uma organização para ter um local de trabalho eficaz. A teoria neoclássica ela é chamada de relações humanas e aborda a ciência comportamental. É construído com base na teoria clássica, a qual modificou, melhorou e estendeu a teoria clássica. A abordagem neoclássica ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos, quando foi descoberto que a abordagem clássica não alcançava eficiência de produção completa e harmonia no local de trabalho. Os gerentes ainda encontraram dificuldades e frustrações porque as pessoas nem sempre seguiram padrões de comportamento, previstos ou racionais. Assim, então, houve um interesse crescente em ajudar os gerentes a lidar de forma mais eficaz com o lado pessoal de sua organização. A teoria neoclássica reflete uma modificação em relação às teorias clássicas. As características básicas da abordagem neoclássica são: 1. A organização empresarial é um sistema social. 2. O fator humano é o elemento mais importante do sistema social. 3. Revelou a importância dos fatores sociais e psicológicos na determinação da produtividade e satisfação do trabalhador. 4. O comportamento de um indivíduo é dominado pelo grupo informal de um ser ou um membro. 5. O objetivo da gestão é desenvolver habilidades sociais e de liderança, além de habilidades técnicas. Deve ser feito para o bem-estar dos trabalhadores. 6. O moral e a produtividade andam de mãos dadas em uma organização. Um dos notáveis nomes dessa teoria foi o Peter Drucker, que por meio do seu conjunto de abordagens teve como foco um pensamento, o foco na prática da administração, reafirmação das proposições clássicas, foco nos princípios gerais de gestão e foco nos objetivos e resultados. Seguindo o modelo toyotista, Peter Drucker defendia que o foco da organização é o cliente, não o produto. Naquela época, Drucker percebeu que as pessoas estavam ficando cada vez mais exigentes devido ao aumento do nível de escolaridade, e isso exigia mudanças, a qual o mercado caminhava nesse nicho.